O IGP-10 de maio teve variação de 0,13%, uma taxa muito menor do que a do mês passado, quando ela atingiu 1,19%. Essa desaceleração se explica basicamente pela deflação, pequena deflação registrada pelo IPA. E essa deflação, ela tem, em primeiro lugar, ela resulta, em primeiro lugar, da normalização da situação depois da estiagem, quer dizer, a estiagem que aconteceu em fevereiro, março, e que elevou fortemente os índices, sobretudo dos produtos agropecuários, em março e ainda um pouquinho em abril, agora faz o caminho oposto, né? Vários produtos estão começando até a ter queda de preço, outros que não estão com queda estão com preços mais ou menos estáveis, então isso levou a uma virada forte do IPA, primeiramente na agropecuária. As matérias-primas agrícolas e tudo estão com variações muito próximas de zero. Um outro fator também que está por trás da deflação do IPA é a valorização cambial. A valorização cambial dos últimos 2 meses, mais ou menos, acabou chegando ao IPA e vários insumos industriais, principalmente na área de química, celulose, metalurgia, borracha e outros, ou estão com variações muito pequenas ou até mesmo com variações negativas, uma vez que esses produtos têm seus preços no mercado interno fortemente correlacionados com o que acontece no mercado internacional. Tem ainda a redução forte também do minério de ferro. O minério de ferro vem caindo sistematicamente, já vinha caindo no final do ano passado, esse ano também caiu no mercado internacional mais de 20%, 25%, né? E isso afeta também o IPA. Então, por essas razões todas, o IPA está com uma variação negativa. Os produtos derivados das matérias-primas também estão com desaceleração. Enfim, é difícil encontrar algum grupo de produtos importantes no IPA que não esteja ou estável ou em queda. Mas essa não é a situação geral dentro do IGP. No caso do IPC, por exemplo, a taxa veio um pouco menor, né, e essa redução se explica quase que integralmente pela desaceleração dos alimentos. Né, os alimentos que receberam o impacto da estiagem, né, começam também a fazer a sua trajetória de normalização, mas ainda estão um passo atrás do que o IPA tem mostrado. Então a alimentação ainda veio com uma taxa elevada, mas tudo indica que isso é um processo. Quer dizer, nos próximos IGPs ainda desse mês e do início do mês que vem, nós vamos ter taxas bem menores para alimentação. O que constitui uma nova pressão no IPC é a alta da energia elétrica. Né? Os reajustes recentemente aprovados para concessionárias de várias regiões têm superado os 2 dígitos. Alguns são na faixa de 14%, 16%. Então a energia elétrica voltou a aparecer como um fator de pressão e que vai, de alguma maneira, impedir que o IPC tenha uma desaceleração muito mais forte. E, por fim, a gente tem a elevação do INCC por conta de reajustes salariais. Então, nesse mês, nessa apuração do GP10, aparecem as influências de Salvador, já próxima do final, Rio de Janeiro, também mais ou menos perto do final, mas vai começar, já foi aprovado o novo valor salarial em São Paulo. E como São Paulo pesa 40% no INCC, então nós vamos ver daqui para frente uma aceleração mais acentuada do INCC. Então, para finalizar, o IPA deve permanecer durante algumas semanas aí, girando aí ainda na faixa negativa por conta da queda das matérias-primas, por conta da valorização cambial. Não é uma deflação, não é um processo deflacionário, é um movimento passageiro, são ajustes, são incorporações de efeitos que acontecem uma única vez. Então isso não é uma tendência, isso é uma ocorrência pontual. E os outros 2 índices, o IPC deve prosseguir na sua desaceleração, mas não será uma desaceleração de grande amplitude, né, porque ela será comandada pelos alimentos, mas terá, no sentido oposto, uma pressão vinda da energia elétrica. E, por fim, a gente vai ter o INCC subindo com a entrada dos reajustes em São Paulo. Então, a resultante de tudo isso deve ser, ainda para as próximas apurações do mês de maio,
IGPs baixos, né, mais ou menos perto de zero, perto de 0,1, mas também com uma ocorrência momentânea. A partir de junho, né, esses efeitos todos que nós comentamos, normalização dos agrícolas depois da estiagem, efeito da valorização cambial e dos próprios reajustes salariais, né, a partir de junho esses efeitos já terão sido absorvidos e a gente vai então estar diante de novas situações.